Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila, falando aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para corrigir os exercícios do módulo 5, tá certo? Da apostila 1, referentes à aula que você acabou de ter com o professor Guilherme, tá certo? O módulo 5, só para a gente relembrar, é o módulo que vai falar da monarquia e da República Romana. Vamos lá, então? Bom, o primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício 84 e ele traz um trechinho que diz o seguinte: aventureiros políticos exploravam a venda de cereais a baixo custo e a distribuição de terras para beneficiar suas carreiras. Esses novos defensores da reforma social eram os demagogos que encantavam e manipulavam a plebe marginalizada com pão e circo. Seu principal objetivo era fragilizar o Senado e concentrar o poder nas próprias mãos. A plebe marginalizada, depois de décadas de ociosidade de alimentos e de entretenimentos gratuitos, estava pronta a apoiar aquele que lhe acenasse com promessas mais sedutoras. Bom, o trecho claramente ele está falando sobre a política, né, romana. E a pergunta diz o seguinte: o texto ajuda a compreender as rivalidades entre as cidades-estado gregas que desencadearam guerras e fragilizaram seus governos? Não está falando sobre Grécia. B. O enfraquecimento político das cidades gregas que, em breve, cairiam sob o domínio do Império Macedônio? Tampouco a letra B. C. Os efeitos do choque entre os imperialismos grego, cartaginês e romano na bacia do mar Mediterrâneo? Também não. D. A decadência da República Romana, que não atendia mais às exigências de controle dos territórios conquistados. Essa é a alternativa correta, né? Ele já está falando aí nesse trecho de um período da história romana que a República começa a decair, né? Você tem uma plebe extremamente empobrecida que vai para as cidades e que fica à mercê desses demagogos. Tá bom? E a letra E, a crise das instituições do Império Romano, que seria abalado por invasões dos povos germânicos. Não, né? O trecho ele representa a República Romana. Por isso, a alternativa correta, letra D. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo, que é o exercício 88, que diz o seguinte: o fato indiscutível é que, em Roma, no decorrer do século II a.C., se assiste ao fenômeno de despovoamento do campo e a consequente migração para as cidades de um grande número de cidadãos que foram engrossar a miserável clientela da plebe urbana. O grupo social mencionado no texto, vamos ver aí o que ele traz nas alternativas. A. Participou das sublevações e revoltas que puseram fim à monarquia e proclamaram a república? Não. Esse período que o trecho traz, ele já se refere à República Romana. B. Opôs-se à consolidação do poder de Júlio César e participou do golpe que o depôs e o assassinou? Também não. C. Associou-se aos políticos conservadores do Senado na rejeição da monarquia e defesa da República? Também não. Gente, a letra D e E, elas estão aí juntinhas, mas a D. Engajou-se maciçamente nas tropas de Júlio César que participaram da expansão romana na Gália? Ou letra E. Defendeu a reforma agrária e o direito de veto a medidas que afetassem os interesses populares? A alternativa E é a alternativa correta, tá certo? Pessoal, a gente precisa entender que nesse período da história romana, essa plebe, né, diante da situação da vida deles, eles começam a reivindicar uma série de direitos. E a gente sabe que um deles ficou muito claro nos chamados tribunos da plebe. Né? E qual era a grande reivindicação? A questão da reforma agrária. Tudo bem? Por isso, a alternativa correta, a alternativa E. Vamos lá. O exercício 91 diz o seguinte:
Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decêmviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de solo. Gente, só para a gente recordar, a lei das 12 tábuas, tá certo? Esse fenômeno onde as leis, né, em Roma deixam de ser orais, baseadas nos costumes, e passam a ser escritas. Lembrando, né, que posteriormente isso vai dar origem ao direito romano. Mas o exercício diz o seguinte: a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a: letra A, adoção do sufrágio universal masculino; B, extensão da cidadania aos homens livres; afirmação de instituições democráticas, letra C; D, implantação de direitos sociais; ou E, tripartição dos poderes políticos. Bom, gente, a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, ela está intimamente ligada à extensão da cidadania aos homens livres, tá certo? Porque a partir do momento em que essas leis passam, né, a ser escritas, elas garantem, né, a cidadania a esses homens, como, por exemplo, plebeus. Por isso, alternativa B. Vamos lá. O exercício 92, ele traz também um trechinho para a gente. Diz o seguinte: realmente, foi por causa da derrota imposta aos cartagineses na guerra anibálica que os romanos, sentindo que o passo principal e maior em seu plano de dominação mundial já havia sido dado, ousaram pela primeira vez estender suas mãos com a intenção de apoderar-se do resto do mundo e de ir com o exército para Elade e para os territórios da Ásia. Bom, uma informação importante, ele está falando da derrota imposta aos cartagineses. Então, isso já é uma informação importante de um conflito de grandes proporções do mundo antigo. Vamos lá. Para o historiador grego Políbio, a expansão de Roma e de seu estabelecimento como potência incontestável originaram-se com as, letra A, guerras cantábricas, que levaram à assimilação das províncias do norte da Espanha pelo Império Romano. B, guerras gálicas, que permitiram estabelecer o domínio romano sobre a Europa a oeste do rio Reno. Letra C, guerras samitas, que proporcionaram um domínio da região central da Península Itálica. D, guerras macedônicas, que resultaram da divisão da Macedônia em 4 repúblicas, todas sob o domínio romano. Ou letra E, guerras púnicas, que ocasionaram o aumento do poder romano na Europa e no norte da Ásia. Bom, eu disse para vocês que uma informação importante, né, é essa do início do texto, que fala da derrota imposta aos cartagineses. E a partir disso a gente sabe que ele está falando das guerras púnicas. Tudo bem? Por isso, a alternativa correta do exercício 92 é a letra E, guerras púnicas, tá? Lembrando que as guerras púnicas foram confrontos entre Roma e Cartago que permitiram a Roma um domínio por todo o mar Mediterrâneo, né? Mare Nostrum. Tudo bem? Vamos lá. Último exercício. Diz o seguinte: a República Romana, a princípio, permitia direitos políticos apenas aos patrícios, a aristocracia de nascimento formada pelos grandes proprietários de terras e escravos. Os séculos iniciais da República foram um período de acirradas lutas de classes em que as revoltas da plebe permitiram aos plebeus a obtenção de alguns direitos. Então, ele está falando aí nesse trecho das conquistas dos plebeus. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresente o que determinava a lei Canuleia. Um exercício, gente, bem conceitual, né? Bem decoradinha. Letra A, a criação do tribunato da plebe.
B, o direito dos plebeus ocuparem o consulado. C, o fim da escravidão por dívidas. D, o casamento misto, isto é, entre patrícios e plebeus. Ou E, a igualdade religiosa, ou seja, o acesso dos plebeus aos colégios sacerdotais. Pessoal, Lei Canuleia, vamos lá, quem lembra, era a lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Portanto, letra D, exercício 96, letra D. Tudo bem? Pessoal, por hoje são esses exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Logo menos o professor Guilherme vai soltar o podcast com a correção da lista dele. Tudo bem? Até mais, pessoal!